Faremos agora uma oração de súplica, pedindo ao Senhor que se apiede de nós e fale aos nossos corações com poder e graça. Santo Deus, chegou o momento de ouvirmos a Tua voz. Pai amado, como nós dependemos de Ti. Nós precisamos, Senhor, que o Teu Espírito nos abasteça para que a gente caminhe um pouco mais, para que a gente caminhe mais uma milha na próxima semana, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Oh Deus, de nada adianta abrirmos a Tua palavra se o Teu Espírito não aplicá-la ao nosso coração. Pai amado, apesar da nossa incapacidade, apesar das nossas dificuldades, fale conosco, Senhor, nessa noite. Encha o nosso coração com a Tua graça e nos ajude a vivermos de uma maneira diferente, de uma maneira mais santa, mais piedosa, de uma maneira mais condizente com o nome de cristãos que carregamos. Ajude-nos, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 14. Atos 14, nós hoje, nesta ocasião, faremos a exposição dos versos 19 a 22. Atos 14, a 22. Vou aguardar que todos leiam, mantenha a Bíblia aberta, que nós faremos a exposição verso a verso. Atos 14, 19 a 22, assim diz a palavra do nosso Deus. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Se você já tiver lido o livro de J.R. Tolkien, O Hobbit, talvez você deva se lembrar da montanha solitária ou do monte Erebor. Nessa montanha havia um grande tesouro, mas para alcançá-lo, Bilbo Bolseiro deveria enfrentar muitas tribulações, oposições, desconfortos, incluindo vencer o dragão Smaug. Caso você não tenha lido essa obra, eu recomendo, tem também um filme para que você veja. O livro de Atos, ele está para o Novo Testamento, assim como o livro de Josué está para o Antigo Testamento. No livro de Josué nós temos a formação de Israel, o povo de Deus. E em Atos nós temos a formação da igreja, o povo de Deus. Basicamente a mesma coisa, porque a igreja hoje é a continuidade do Israel de ontem. Enquanto Josué falava da igreja antes da primeira vinda de Cristo, Atos monta ou forma ou implanta a nova igreja antes da segunda vinda de Cristo. O médico Lucas, que escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, ele detalha muitas situações. E na ocasião de hoje, a gente vai entender que este livro de Atos, ele pode ser dividido em duas grandes partes. A primeira parte, Pedro implantando essa igreja aos judeus, aos israelitas,
aqueles que são de Deus por natureza, como se assim fosse, aqueles que são descendentes de Abraão por sangue, e a segunda parte do livro, nós temos Paulo, aquele que era perseguidor, aquele que consentiu na morte de Estevão sendo apedrejado. Nós temos Paulo, então, trabalhando na implantação dessa igreja para os gentios como nós. Aqui não tem nenhum descendente de Abraão pela carne, pelo sangue, mas todos somos descendentes de Abraão pela fé. Aliás, todos aqueles que foram predestinados segundo o conselho da vontade, da boa vontade de Deus. O texto lido narra parte da primeira viagem missionária de Paulo. Paulo, ele fez essa viagem missionária na Ásia Menor, ali onde hoje é conhecido como Turquia. A Copa do Mundo pode facilitar essas localizações geográficas, você pode pesquisar. E essa primeira viagem missionária de Paulo, ela ocorreu por volta de 48 depois de Cristo. Paulo é enviado pela igreja de Antioquia juntamente com Barnabé. Então ele sai de Antioquia, caminha 100 quilômetros e vai para Icônio. Depois de Icônio, ele caminha mais 20 quilômetros e chega a Listra. E por fim, de Listra, ele vai para Derbe, mais 105 quilômetros. Em termos de distância, é como se Antioquia fosse Governador Valadares. Então ele sai de Governador Valadares, chega a Ipaba. Depois ele sai de Ipaba, vai para Ipatinga. E depois ele sai de Ipatinga e vai a João Molevade. E depois ele faz o caminho de volta. E daí ele continua o percurso da sua primeira viagem missionária. Paulo é aquele que nos ensina e nos exorta sempre a prosseguirmos para o alvo. Paulo nos ensina e nos exorta lá em Hebreus a termos sempre os olhos fixos em Cristo, o autor e o consumador da fé, enquanto percorremos a nossa jornada. E Paulo é aquele que nos mostra que a gente tem que ansiar sempre pela mansão celestial, aquela que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que verdadeiramente o amam. Mas como teria sido parte dessa primeira grande peregrinação missionária de Paulo? Será que essas convicções trouxeram alívio? Será que essas convicções trazem facilidades na nossa caminhada? O propósito é que na nossa peregrinação em direção à mansão celestial, a gente aprenda com Paulo a como encarar as tribulações da vida. No versículo 19, acompanhem comigo, por favor, e leiam juntos. Sobrevieram, porém, leiamos, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando do morto. Instigando as multidões. Notem como que a calúnia, a difamação, a fake news sempre levaram o evangelho para mais longe. Em Antioquia, o ponto de partida dessa viagem missionária, o que aconteceu em Antioquia? Você pode consultar aí na sua Bíblia, dando aí uma ré, e você vai verificar no capítulo 13, versos 50 e 52. Por favor, me ajudem lendo essa porção em voz alta. Atos 13, 50 a 52. Quando Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, sendo enviados pela igreja de Antioquia, mas já na cidade fazendo trabalho missionário, vejam o que aconteceu. Mas tem um paradoxo aqui, que é alegria, Espírito Santo, tribulação. Aparentemente,
No humanismo são coisas que não combinam, mas notem o que aqui aconteceu. Na própria cidade de Antioquia, judeus instigaram mulheres piedosas. Não instigaram mulheres aí que não têm nenhum compromisso, mulheres piedosas, de alta posição, os principais da cidade, e eles levantaram oposição contra Paulo e Barnabé. E aí o que eles tiveram que fazer? Eles obedeceram a ordem de Jesus. Jesus orientou: olha, quando você for visitar alguém, se essa pessoa não te receber, você bate o pé e parte para a próxima. E é isso que eles fizeram. Eles, sacudindo, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Então, andaram aproximadamente 100 quilômetros e foram a Icônio. Pois bem, chegando em Icônio, o que será que aconteceu? Agora, vocês vão para o capítulo 14, versos 2 a 6. Eu lerei. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para ultrajar e apedrejar. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades Licaônica e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Então eles saíram de Antioquia, foram para Icônia, e a saída deles, a despedida deles de Icônia para a próxima cidade, Listra, também foi suave, não é? Foi fugindo. O passaporte para a cidade seguinte sempre era a perseguição. Então nós chegamos a Listra, que é onde nós estamos no texto de hoje. O episódio do texto de hoje aconteceu no território de Listra. Mas note que situação interessante. Em Listra, eles tiveram uma maravilhosa recepção. Confira comigo, por favor, por exemplo, o versículo 11 do capítulo 14. Eles chegaram em Listra, havia um homem paralítico desde o nascimento, e Paulo e Barnabé curaram este homem. E quando as multidões viram, versículo 11, o que Paulo fizera, gritaram em língua lacaônica, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram até nós. Pronto. Eles queriam sacrificar a Paulo, não sacrificar Paulo, sacrificar a Paulo e a Barnabé. Chamaram Paulo, no versículo 12, a Barnabé chamaram Júpiter, a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. Agora vamos ler dos versos 15 a 18. Paulo teve que pregar um rápido sermão para eles. Espera aí, gente, nós não somos deuses, não façam isso, por favor. Paulo disse: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou de ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Olha como eles foram bem recebidos em Listra. Eles foram recebidos como deuses. E talvez muitos de nós teríamos amado isso. Muitos de nós teríamos, talvez, feito a nossa casa ali, para vivermos sempre sendo bajulados, elogiados, recebendo oferendas, porque muitos homens que buscam na vida é isso, buscam estar num patamar superior, buscam sempre estar acima de todos, se esquecendo que a ordem de Cristo é: aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. E foi o que Paulo fez. Paulo rejeitou,
Paulo abominou isso. Talvez até os tivesse deixado tristes com isso. Mas o fato é que depois dessa situação, logo a seguir, versículo 19, o que aconteceu? Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. A mesma boca que falava que Paulo e Barnabé era Deus, a mesma mão que queria oferecer oferendas a Paulo e Barnabé, foram as mãos que, instigadas pelos judeus, apedrejaram Paulo até matá-lo, segundo eles. Eles pensaram que ele estava morto. E pensaram que ele estava morto não é porque Paulo fingiu de morto, não. É porque, de fato, ele deve ter desmaiado. É um ponto que nós vamos discutir depois. Mas, o que a gente precisa entender nesse primeiro momento é que isso não nos lembra, será, de uma situação em que as pessoas gritavam: Hosana, Hosana nas alturas. Em pouquíssimo tempo, essas mesmas pessoas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Será que isso não nos lembra? Se foi assim com Jesus, por que não seria diferente com Paulo? E se foi assim com Paulo e Barnabé, por que não seria conosco? O apedrejamento de Paulo era a pena de morte aplicada pelos judeus por blasfêmia religiosa. Em Atos capítulo 7, versículo 58, Estevão, ele é apedrejado sobre a mesma pena, com a participação de Saulo, não é? Saulo naquela ocasião estava do lado dos apedrejadores, e neste momento ele converteu e passou a levar pedrada. Que coisas que são a vida, não é? E nessa situação em que Estevão foi apedrejado, primeiro, Estevão foi levado para fora da cidade, e lá sim foi apedrejado. Aqui com Paulo foi diferente. Aqui com Paulo foi uma situação irregular. Paulo foi apedrejado dentro da cidade, o que não podia, e depois, como uma carcaça morta, ele foi arrastado e jogado para fora da cidade ao léu, como se fosse para perecer ali sem nenhum sepultamento digno. Tamanho o desprezo por Paulo, tamanho o desprezo dos judeus, que instigaram os gentios a fazerem com que Paulo fosse penalizado por levar a palavra de Deus. Como eu disse anteriormente, aqui Paulo é morto, é porque de fato aqueles que jogaram a pedra pensaram mesmo que ele já estava sem sinais vitais. E as feridas infligidas podem ter deixado algumas cicatrizes mencionadas em Gálatas 6,17, quando ele disse que traz no corpo as marcas de Cristo. Primeira lição, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos nessa noite. Primeira lição, guarde isso no seu coração. Nada é mais inconstante do que o favor popular. Se Paulo fosse Mercúrio, ele poderia ter sido adorado. Mas, se ele for um fiel discípulo de Cristo, será apedrejado e expulso da cidade. Abra o seu olho se o mundo tem gostado muito de você. Porque a palavra diz que o mundo odiaria os cristãos. Porque o mundo é inimigo de Cristo. Olhe reveja como que está a sua amizade com este mundo. Paulo, ele não quis se portar como Mercúrio, ele quis levar a verdade, e a verdade dói, a verdade incomoda. Os homens que facilmente se submetem a fortes ilusões, eles odeiam a verdade. A verdade naturalmente traz oposição, e é por isso que o mundo nos odeia. De certa forma, a multidão que saudou com hosanas, e poucos dias depois gritou: crucifica-o, crucifica-o. É assim com a igreja desde o início, e será assim
em todas as épocas durante o estado atual da nossa peregrinação. A igreja tem que se posicionar sem medo. A igreja precisa levantar o estandarte e o baluarte da verdade. Mesmo que governantes digam, as igrejas agora serão culpadas pelas mortes da vacina. Como já estão dizendo por aí, nós não devemos nos afligir. E se vierem pedradas até nós devemos nos alegrar, porque é marca de que estamos sendo fiéis. E não estamos batendo continência para o Deus deste mundo. A lição que eu quero que você guarde no seu coração é esta: não dependa da popularidade para ser feliz. Sua felicidade deve ser buscada em uma fonte mais elevada do que a fonte do aplauso das pessoas. Não busque aplausos, busque ser fiel à verdade. Essa é a primeira lição para nós essa noite. Versículo 20, por favor, leiamos mais uma vez a uma só voz. Rodeando, porém, leiamos. Levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Então o que aconteceu? Os discípulos rodearam Paulo. Se ele recebeu um golpe que o deixou inconsciente e aparentemente morto, até que ele se recuperou do desmaio, ou se a sua restauração foi milagrosa, nós não sabemos. Não pode ser determinado com certeza, né? Fato é que todo mundo pensou que ele estava morto, e aí talvez ele tenha desmaiado, ou pode ser que de fato ele tenha sido morto e ele foi ressuscitado. Deus é poderoso para isso. Fato é que ainda que fosse uma carcaça morta jogada para fora da cidade, apareceram lá discípulos. Discípulos que se preocupam, discípulos que fazem boa companhia, discípulos que são fonte de amigo e de consolo e de cuidado na caminhada. Ah, como nós precisamos disso, como nós precisamos caminhar juntos, porque sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. O povo de Deus é um povo que anda em rebanho. Um povo de Deus é um povo que tem que ter alegria no ajuntamento. O povo de Deus não pode de maneira alguma negligenciar o ajuntamento solene. O povo de Deus tem que ter anseio semanal pelo dia do Senhor e por estar aqui neste momento e dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso tem que ser o deleite do nosso coração. O que é futebol para nos tirar da igreja? O que é final da Copa do Mundo para nos tirar da igreja? O que é política para nos tirar da igreja? Nada disso pode ser suficiente para nos tirar daquilo que é o mais precioso e o mais caro para as nossas vidas, que é estar aos pés do Mestre e junto dos irmãos, no discipulado mútuo. A segunda lição, portanto, que eu quero que você aprenda nessa noite, é que passando por montes ou por vales, Cristo promete nunca deixar-nos, e a companhia dele se dá ordinariamente pelos seus discípulos. A igreja é o corpo de Cristo no mundo. Que isso nós tenhamos fortemente gravado no nosso coração nessa noite. Me ajudem agora, por favor, com o versículo 21, leiamos todos juntos. E, tendo muito interessante. Paulo sai de Antioquia, vai para Icônia, vai para Listra. Chegando em Listra, aqueles perseguidores foram atrás dele, instigaram os gentios a apedrejarem Paulo, mas Paulo não se intimidou. Ele recuperou força, ele entrou na cidade sem medo, ele pegou Barnabé e foi para a cidade seguinte, que é a cidade chamada Derbe. E aí, lá nessa cidade de Derbe, ele, tendo anunciado o evangelho, ele fez muitos discípulos. Muitos discípulos.
No grego, essa palavra significa discípulos capazes, ou seja, discípulos bem treinados, bem instruídos. Não foi uma coisa assim, no atacadão, foi algo instruído, pastoreado. Mas eles fizeram um trabalho de empenho, de maneira que eles conseguiram discipular grande número de pessoas. Eles ensinaram a muitos. E essa cena, meus irmãos, sem dúvida, deu a ele o amor e a devoção de um jovem chamado Timóteo. E também da mãe e da avó de Timóteo. Por favor, deixa o dedo marcando aí, pule algumas páginas, vá até Atos, capítulo 16, versos 1 e 2. Olha o que está escrito aí. Atos 16, versos 1 e 2. Chegou também a Derbe e a Listra. Aqui já é a segunda viagem missionária. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então note que no meio dessa dor, no meio desse sofrimento, discípulos piedosos como Timóteo surgem. E assim o evangelho vai se propagando no meio do sofrimento, no meio das tribulações. Então, Paulo, perseguido pelos opositores, não se intimidou, conquistou Timóteo, que a partir daquele momento passou a ser o seu jovem assistente, assim como outros. E de volta às pedras de Derbe, ele fez o caminho oposto. Então ele saiu de João Molevade, voltou para Ipatinga, passou em Ipaba, até voltar a Governador Valadares, cidades onde ele foi perseguido, de onde ele saiu fugido, mas ele voltou para essas cidades. Pois a obra não pode parar. Podem arremessar pedras, mas nós temos a pedra angular, a pedra que esmiuça, a pedra que esmaga. Que constância admirável, meus irmãos. Que constância admirável, que destemor, que amor pela palavra. Portanto, ele tinha essa constância para correr novos riscos de vida e também de seus próprios amigos, a fim de ganhar almas para Cristo. Ele sofria tudo isso para ganhar almas para Cristo. Então aqui nós temos a terceira lição da noite. Notem que Paulo e Barnabé, homens como nós, enfrentavam, notem o que eles enfrentavam para cumprir o ide de Cristo e fazer discípulos. Não reclamavam, faziam com alegria. Enquanto nós muitas vezes vivemos o nosso comodismo, muito preocupados com os nossos projetos. E assim, de projeto em projeto, naquele dia a gente chega lá com as mãos vazias. Nós não viemos aqui a passeio, meus irmãos. A nossa vida tem que prestar para alguma coisa. Que infeliz seremos nós se a nossa vida se resumir aos deleites deste mundo. Quando vires outros com seus ouros e bens, lembra que tesouro prometido você tem. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Para de ficar olhando para o carro, para a casa, para a viagem, para o curso, para o salário do seu vizinho, do seu parente, Gente, nós temos o tesouro. Paulo e Barnabé guardavam o seu investimento em lugar onde a traça não corrói, não estraga, onde nada perece, onde nós temos guardado o nosso tesouro. Vale a pena, meus irmãos, vendermos tudo que temos para comprar esse campo onde esse tesouro está. E então a terceira lição é uma pergunta: qual o preço estamos dispostos a pagar para fazer novos discípulos? 1 hora por semana seria um preço muito alto? Será que nós estamos dispostos a pelo menos isso? Versículo 22, para nós terminarmos. Me ajudem, por favor, mais uma vez.
fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando através então assim que ele discipulava. Ele não discipulava dizendo assim: olha, você se converta aqui e os seus problemas se acabaram e a partir de hoje você é universal. Ele não discipulava mostrando que os seus problemas se acabaram. Não. Ele discipulava e chamava: olha, vem ver o quanto importa sofrer por Cristo. Vem ver o quanto é saboroso receber pedrada para a glória de Deus. Vem ver que isso faz sentido e isso é muito bom. Parece loucura, mas nós não estamos em busca de uma vida de facilidades. Nós precisamos criar os nossos filhos para que sejam guerreiros e bons soldados de Cristo, dispostos a enfrentarem dificuldades, situações para a glória de Deus. Ele fortalecia. De fato, no versículo 22, falando que ele passava fortalecendo a alma dos discípulos, porque todo discípulo precisa ser fortalecido, porque a caminhada é dura, é árdua, por isso a gente precisa conviver. E no grego, essa palavra fortalecendo é a mesma para sustentar, sustentando a alma dos discípulos. E ele também exortava os discípulos, ele encorajava a perseverar na fé, a não olhar para trás, a olhar para Cristo. E ele passou então a falar de tribulações. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino. E como Paulo tinha propriedade para falar de tribulações? Ele tinha muita propriedade. Por favor, deixa o dedo marcando aí mais uma vez e vamos dar um pulo lá em Coríntios, 2 Coríntios 11, 20 a 23. Segunda carta aos Coríntios, onze, 20 a 23. Desculpa, 23 a 27. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, ou ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes, recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, que é esse texto que a gente está lendo hoje, fui uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Então vocês entendem que Paulo, que disse isso aqui, quando ele escreve lá em Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Ele não está fazendo simplesmente um poema, mas tudo aquilo ele viveu na carne, e ele canta, ou ele fala com a sua alma, e do mesmo modo nós deveríamos cantar aqui, como muitas vezes cantando, levando a seriedade do que é isso. Quando a gente canta esse cântico, a gente canta imaginando que vai ter um muro que vai nos proteger, enquanto deveria ser justamente o contrário, é que o muro das nossas casas tinha que cair para que a gente fosse até essas tribulações, e nada nos separaria de Cristo. A gente canta pensando no nosso conforto, mas a gente deveria cantar pensando no id, o que eu posso fazer, qual o sacrifício que eu posso fazer hoje para o Evangelho de Deus. Portanto, meus irmãos, Paulo nos ensina a encarar as tribulações como graças, a vê-las como a porta de entrada no reino. Uma outra tradução para este texto, através de muitas tribulações,
seria: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ora, se para entrar no reino de Deus o preço é sofrer, que soframos. Se para entrar no reino de Deus o preço é abrir mão do que nós temos, que abramos. Se para entrar no reino de Deus eu tenho que abrir mão de filho, como Abraão fez, de pai e mãe, da nossa reputação, que façamos. E se para entrar no reino de Deus a gente tem que morrer crucificado de cabeça para baixo, que o façamos, como a tradição diz que aconteceu com Pedro. Ou se para isso precisarmos sermos cerrados ao meio dentro de um tronco, como dizem ter acontecido com Isaías, que assim também seja, porque isso é nada quando a gente olha para a mansão celestial. Muita gente morre construindo casa nessa terra, muita gente morre buscando os seus próprios desejos aqui, muita gente morre de trabalhar até morrer mesmo, literalmente, para juntar tesouro aqui. E nós deveríamos morrer. Por isso que nós não temos nem como dimensionar o preço. Por isso que santos no passado iam para suas fogueiras para serem queimados cantando salmos. E eles demoravam tanto para morrer que todo mundo estranhava, porque o fogo pegando nas vestes e na sua pele, e ainda assim eles cantavam louvando a Deus neste momento. Portanto, a quarta e a última lição que eu quero que nós aprendamos, nós só vamos aprender depois de lermos Atos 16, 23 e 25, que está aqui pertinho também. Abra a sua Bíblia lá em Atos 16, versículos 23 e 25, e eu espero que nós leiamos todos juntos bem forte. Atos 16, vinte e três, 24 e 25. E, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Depois eu leio em casa o que aconteceu depois, mas estes homens são estes que cantavam e oravam depois de terem sido açoitados. E o açoite deles, Josué e Estevão, crianças lá de casa, não é aquela varinha que a gente usa. O açoite deles era aquele com ponta de osso que encravava na pele, que dilacerava e estragava. Era algo dolorido, mas dor nenhuma os impedia de louvar. Dor nenhuma fazia com que eles parassem de adorar ao Deus, porque eles se alegravam com isso. Eles regozijavam. Cristo disse: bem-aventurados sois quando dizerem todo mal contra vocês, regozijai-vos. Cristo não disse isso nas bem-aventuranças? Que traduzindo para o nosso dia de hoje, compra lá uma picanha e faça um churrascão quando isso acontecer com você, porque isso é muito bom. Porque o preço que Deus paga aos seus filhos quando eles sofrem é preço que ouro nenhum dessa terra tem condições de equiparar. A quarta lição é a seguinte: seguir cantando, apesar das tribulações. Deixa a murmuração de lado, tem alegria nas tribulações. Se você é crente de verdade, tem alegria nas tribulações. Agora, se você não é crente de verdade, eu sinto muito, meu amigo, que sofrimento desperdiçado. Uma coisa é fato: de um jeito ou de outro, todo mundo vai sofrer. Mas os cristãos, eles sofrem por um propósito que alivia toda a dor e que traz sentido a toda dor. Seguir cantando apesar das tribulações. Na verdade, o cristão, quanto mais sofre, mais alegremente canta. Quando consideramos a mansão que nos espera,
sofrimento é alegria. Guarde isso no seu coração. Quando consideramos a mansão que nos espera, sofrimento e alegria, o cansaço vale a pena. Se precisar ficar a noite sem dormir, se precisar partir o pão, se precisar doar, tudo isso é bênção e é maravilhoso aos olhos de Cristo. Concluindo, para vencer a montanha solitária, Bilbo Bolseiro contou com muitos discípulos do mesmo propósito, mentoreados pelo mago Gandalf. Bilbo Bolseiro só teria acesso aos tesouros que haviam escondidos no fundo daquela montanha solitária, tesouros há muito tempo levados para lá pelos anões, se antes ele passasse por sofrimento, por tribulação, encontrasse a entrada secreta, o portão de que dificilmente alguém conseguiria abrir, enfrentasse de cara a cara o dragão lá dentro, mas ele viu que valia a pena. O tesouro compensava tudo. E a boa notícia para nós é que Cristo já venceu o dragão e já preparou para cada um de nós uma bela morada. Por isso, podemos seguir com alegria, peregrinando para a mansão, apesar da tribulação, na companhia dos irmãos. Oremos. Senhor, que sejamos servos fiéis, apesar da oposição. Ajude-nos a perseverar e a encorajar outros a continuando. Ajude-nos a fazer discípulos em Cristo Jesus. Amém.